E nós, né, a nossa vida profissional, eu trabalhei durante 14 anos da minha vida na indústria têxtil, e lá na indústria têxtil a gente trabalhava direto com planejamento de produção, controle de produção, orçamento da organização como um todo, e era uma indústria verticalizada, onde a gente só não fiava, mas a gente comprava fio, tecia e também confeccionava, e vendia aí, naquela época, para a loja americana em Mesbla. A mesbla? O que é isso, professor? Pois é, nós estamos falando aí, eu trabalhei lá na década de 80, né? 1980, por aí, eu tava ainda na indústria têxtil. E nessa época, de posse dos números da indústria têxtil, aonde eu trabalhava, onde eu atuava, e o momento que a indústria têxtil passou naquela época, que foi um momento da globalização, em que foi a abertura dos mercados, eu me deparei com uma situação bem complexa, porque eu olhei produtos vindo de fora e sendo vendido por um preço aqui em que a indústria têxtil brasileira não conseguiria produzir o tecido aqui. E ele vinha com o produto pronto, acabado. E aí, nesse momento, eu observei para o cenário que estava se avizinhando para a indústria têxtil, de posse dos números, porque a gente trabalhava dentro da controladoria, entendendo os números e entendendo todos os indicadores de gestão e mais, conhecendo a visão do empresário, porque eu lidava direto com o empresário. Né, a gente se reunia diariamente com o dono da empresa. Então, de posse dos números, de posse do cenário que se avizinhava para a indústria têxtil brasileira e entendendo a mentalidade do empresariado, eu notei que a indústria têxtil brasileira iria passar por um momento muito complexo, muito complicado, e foi nesse momento em que eu tomei a decisão de buscar um novo posicionamento. Foi quando eu fui parar na área educacional para ser gestor de instituição de educação. Nós estamos Ô, falando da não, década de 80, década de 80. Naquela na- época, não, não naquela tinha época, BI. Não tinha isso que BI. é aí que eu quero chegar. Naquela época, nós não tínhamos toda a tecnologia que nós temos hoje aliada à controladoria, E né? nem Excel. Naquela época era Lotus um Era o dois Lotus. três Era o Lotus. Era o Lotus Lotus. 1, 2, 3. Então, é claro, a gente tinha toda a programação de produção, toda a ficha técnica do produto, a gente conhecia tudo. A grande questão é que, com o custo do produto que vinha pronto do lado de fora, você não conseguia produzir aqui no Brasil para concorrer com esse produto, porque eles tinham uma composição de custo muito inferior do que a composição de custo nacional. A E tecnologia isso, embarcada na produção deles já sim, era além da nossa, né? já era. Além de outras questões, que era questão de mão de obra mais barata lá fora e questão tributária também, que era muito melhor lá fora do que aqui dentro. Então, essas duas questões, com certeza, foram cruciais para que a indústria têxtil brasileira sofresse muito naquele período em que o mercado foi aberto, né? Sim. Hoje em dia, a indústria têxtil brasileira, ela se especializou, né? E aí nós temos boas indústrias têxteis brasileiras que hoje sobreviveram àquele momento, né? Eu pude outro dia fazer a visita a um cliente e ele me mostrava uma Singer de 1930 ainda produzindo. Legal. É É, isso. A década de 1990 foi marcada por uma profunda crise na indústria têxtil brasileira, caracterizada por desindustrialização, perda de empregos e fechamento de empresas, especialmente na região de Americana, que era um importante polo têxtil. Essa crise foi desencadeada por fatores como a abertura comercial, a concorrência de produtos importados, principalmente da Ásia, e a valorização do real, que dificultou as exportações e tornou os produtos nacionais menos competitivos. Principais causas da crise: 1. Abertura comercial e concorrência.
A abertura da economia brasileira nos anos 90 permitiu a entrada de produtos têxteis importados mais baratos, principalmente da Ásia, que competiam diretamente com a produção nacional. 2. Valorização do real. O Plano Real, implementado em 1994, promoveu a estabilização da moeda, mas também levou à valorização do real em relação ao dólar, tornando as exportações brasileiras mais caras e as importações mais atraentes. 3. Falta de investimentos e modernização. A indústria têxtil brasileira enfrentava um problema de falta de investimentos em tecnologia e modernização, o que a tornava menos competitiva em relação a outros países. E 4. Desindustrialização. O período foi marcado por um processo de desindustrialização, com a perda de importância relativa da indústria na economia brasileira, e a indústria têxtil foi uma das mais afetadas. Impactos da crise. 1. Perda de empregos. A crise levou à demissão de milhares de trabalhadores na indústria têxtil, com destaque para os segmentos de beneficiamento e fiação e tecelagens. 2. Fechamento de empresas. Muitas empresas têxteis, especialmente as de menor porte, foram à falência ou encerraram suas atividades devido à falta de competitividade. 3. Desvalorização da região de Americana. A cidade de Americana, um importante polo têxtil, foi severamente afetada pela crise, com altas taxas de desemprego e fechamento de empresas. E 4. Reestruturação produtiva. A indústria têxtil passou por um processo de reestruturação, buscando formas de se adaptar ao novo cenário, como a busca por novas tecnologias, a diversificação de produtos e a busca por mercados externos. Em resumo, a crise da indústria têxtil brasileira na década de 1990 foi um período de grande dificuldade para o setor, causado por fatores como a abertura comercial, a concorrência de produtos importados e a valorização do real. A crise levou à perda de empregos, fechamento de empresas e um processo de desindustrialização, mas também impulsionou a busca por reestruturação e modernização do setor.